Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Cá estou eu, Dani Muniz, host desse podcast para mais um Descomplicast. E olha só que coisa mais fabulosa, que honra ter aqui comigo hoje nessa bancada Rodrigo Mendanha, nutri, amigo, irmão, chame do que quiser, mas a gente se alinhou muito na questão da nutrição holística e é por isso que hoje nós vamos trazer esse forma de descomplicar isso e trazer para nossa rotina, que é o que a gente vive, acredita e passa todos os dias aí nas nossas redes, né, Rodrigo? Obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo. Exatamente, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela receptividade, que honra estar aqui com você, né, minha irmã de nutrição holística, e hoje a gente vai ter uma troca muito profunda e muito valiosa para poder trazer como que a gente aplica isso no nosso dia a dia e como que a gente vê o mundo como um todo e todas essas interconexões que existem, então obrigado pela oportunidade da gente ter essa troca. E como a gente consegue impactar vidas dentro desse contexto, né? Como a gente traz essa visão eu falo, né, o tempo todo, corpo físico, espiritual, energético, emocional, e como isso na nossa prática é possível, né? Não é um sonho dourado, ele acontece, né? Sim. É uma coisa possível de acontecer. Rodrigo, então explica aí, né, quem tu é no rolê, né? Da onde surgiu tudo isso, né? Para as pessoas te conhecerem um pouco aqui. Sensacional. Bom, pessoal, meu nome é Rodrigo Mendanha, sou de Brasília, nutricionista. E eu trabalho com a nutrição holística desde o começo da minha carreira, porque essa história ela começou lá atrás. Depois que minha avó materna faleceu, eu tinha por volta dos 14 anos, 13, 14 anos. E aí eu tinha uma conexão com ela muito forte. E depois que ela faleceu, eu entrei numa leve depressão. Que hoje eu entendo que foi isso, mas naquele instante eu só queria achar uma saída para eu resolver aquele problema. E desde sempre eu fui um garoto, um adolescente muito entusiasmado com o estudo do cérebro. Sempre via aquela oportunidade ali como algo que poderia me levar aonde eu quisesse chegar. E aí eu já vinha estudando neurociência ao longo da escola, mas quando aconteceu isso, eu peguei lá em casa do meu avô um livro sobre filosofia do holismo, que é justamente essa filosofia de vida abrangendo corpo, mente e espírito. E aí, naquela época, eu fui atrás de unir a neurociência com essa filosofia do holismo e resolver o meu problema, que era justamente aquela tristeza que eu tava, todo aquele processo depressivo, que eu era ainda um adolescente, então eu não entendia muito bem como que aquilo funcionava. E aí eu comecei a estudar o holismo, comecei a conhecer mais do Jan Smuts, que é o grande criador, né, o grande pioneiro dessa visão, justamente integrou a parte espiritual com o corpo e mente. Perfeito. Corpo e mente já vinha sendo estudado, já vinha sendo trabalhado, e essa conexão com a parte espiritual foi a peça, eu costumo dizer que foi a peça que faltava ali no quebra-cabeça. E aí, resumo da ópera, eu consegui sair dessa tristeza profunda, dessa depressão que eu tava nessa época, e logo depois eu já entrei na faculdade. Então, quando eu entrei na faculdade, logo no primeiro semestre, eu percebi o seguinte, eu falei, bom, não vai ser só entregar uma dieta. Porque naquela época, o Google, você já encontrava todos os tipos de dieta e você tinha materiais diversos e assim por diante. Então, eu, na minha individualidade, pensei, bom, eu tenho uma oportunidade de trazer algo diferente para o contexto da nutrição. Será que essa parte do nutrir, ela só vai para o físico? Ela só vai para o biológico? Ela só bate nessa parte bioquímica e tudo mais? E aí eu falei, bom, vou pesquisar sobre nutrição holística. E na época eu não tinha encontrado referências, não tinha quem estava falando disso. Tinha um ou outro lá de fora que já trazia um pouco desse termo, mas nada aprofundado. E eu falei, bom, por que não criar, por que não trazer esse ponto da nutrição holística? Uma visão e um estilo de vida em que as pessoas elas vão estar não só cuidando da parte física, mas também da parte mental e espiritual. Então, a partir daí eu comecei a desenvolver ao longo da faculdade, comecei a pegar as fontes que eu tinha e levar isso para a nutrição.
E entendi que esse é o caminho. Esse era o caminho, porque era o que eu fazia na minha vida, e a gente vai conversar sobre isso, né? Como que a gente implementa na noça prática, porque não é... A nutrição holística não é só uma visão da nutrição e da alimentação em geral. É justamente um lifestyle e uma filosofia de vida. Então, todos os dias a gente busca nutrir, eu e Dani, né, Dani? A gente conversa sempre sobre isso. Então, a gente busca nutrir corpo, mente e espírito, e isso também se transformou numa metodologia de trabalho para o consultório. Sim, perfeito. Para que os pacientes pudessem ter não só a parte teórica, mas a parte aplicável no dia a dia de como isso foi implementado. Então, aí foi fluindo. É uma coisa, é bem interessante, né, Rodrigo? Porque assim, pelo menos eu acho que tu se depara nas mesmas situações que eu. As pessoas normalmente, quando elas chegam até nós, elas vêm pelo físico. Né, pelo corpo físico. O corpo físico está adoecido naquele momento, o corpo físico está sofrendo. E nós, por toda a visão que a gente sabe, é que se o físico está doente, o emocional já foi para as cucuia, o espiritual talvez esteja muito abandonado e houve essa desconexão. Né, e é muito improvável o sucesso e constância que a gente mantenha do processo, que é realmente entrar no lifestyle, se não tiver trabalhado esse teu corpo emocional e o teu corpo espiritual. Né, eu acho que é dentro dessa linha que a gente acredita. Né? Às vezes, tenho certeza que também no teu consultório aparece, chega uma pessoa com uma energia muito baixa e daí faz todos os exames, tá tudo ok. Daí tu fala, tá, mas peraí, não é ferro, não é magnésio, não é B12, não é B12. Tá, e o que tá acontecendo? Energia. Daí tu começa a falar com ela sobre energia e a pessoa fala, isso acontece comigo. Exatamente. O ambiente que eu tô é um ambiente de pessoas que me trazem... Isso é nutrição. É isso que a gente quer que as pessoas entendam, né, Rodrigo? Exatamente. Que existem outras formas de nutrir. Exato. Né? O nutrir, ele não vem só da comida que a gente coloca na boca. Inclusive tem, né, a terminologia de a gente chamar de alimentos primários. Sim. Né? Lá fora, o Instituto de Nutrição Integrativa, lá da Califórnia, eles trazem essa terminologia. O que são os alimentos primários? Os alimentos que vêm antes da comida. E aí eles separam 4, que são espiritualidade, carreira, os relacionamentos e atividade física. Ou seja, 4 comidas que não são comidas propriamente dito, mas nos nutrem, nos alimentam. Perfeito. Então, acho que é muito importante a gente começar falando disso, né? Porque música é nutrição. O que tu escuta. O que tu vê. As notícias que você consome dentro da rede social, que tem tantas coisas, né? Quem são as pessoas que tu segue, quais são as egrégoras que tu tá formando dentro, né? Então, isso é uma coisa. Até tava falando pro Rodrigo, fui buscar ele no aeroporto e vim aqui, né? E tive uma fatalidade, minha mãe faleceu, hoje eu estava no velório dela. E eu falei assim, esse momento me mostrou um despertar de limpeza muito grande. Esse final de semana eu vou limpar a minha rede social. Né? Porque muitas energias que estão ali que realmente não estão me conectando, não estão me nutrindo e às vezes estão até me sugando, né? Então a gente estava falando sobre isso no caminho, falando, isso é nutrição. Essa é a nutrição que a gente acredita. Né? Isso é importante, né? Às vezes o corpo adoecido fisicamente, ele vem justamente de estar adoecido dos outros corpos. Perfeitamente. E eu falo, né, Dani, que ele vem... É uma faca de 2 pontas. Isso. A gente vai tanto do espírito pro corpo. Isso. E do corpo pro espírito. Perfeito. O que a gente tá falando de nutrição holística, o holos, né? O holos é do grego todo. Todo. Então a gente para de olhar só para um lado da nutrição ou só para um lado da forma de nutrir. Não. A única forma que eu tenho de me nutrir é com a comida. Errado? Errado. Não é só a comida. Então, os ambientes que você frequenta, as pessoas que estão perto de você, os círculos que você anda, e você falou muito bem, explodiu minha cabeça. As pessoas que você segue na rede social, as pessoas que você acompanha, querendo ou não, existe uma troca energética ali acontecendo. E outro ponto que a gente pode abrir também aqui, né, Dani, é a questão da espiritualidade. Perfeito. Que não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com religiosidade. Então, independente de quem você seja, você que está nos assistindo, trabalhar o lado espiritual é trabalhar a sua vida como um todo. É também entender que existem essas 3 peças principais. Eu costumo olhar dessa forma, Dani. As 3 peças do quebra-cabeça. O corpo, o físico, que é o carro. Sim. Então, peguem essa ideia para vocês não esquecerem mais. O corpo é o carro. O piloto é a mente. Então, a nossa mente é o piloto que comanda esse carro, que é essa máquina. E o espírito, ele é tanto o combustível como a direção, como a pista.
Sim, pra onde tu vai ir, né? Para onde tu vai. Então, o que a gente precisa alinhar? A gente precisa entender o que está nos nutrindo nessas 3 esferas e começar a implementar no nosso estilo de vida não só uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais nutritiva, que é o que a gente preza também, comida de verdade, né? Perfeito, somos sim. nutricionistas, Isso, então é aquilo que eu brinco, né? Nutricionista de verdade prescreve comida de verdade. Isso, com certeza. Essa é a nossa base. Exatamente. Mas também levar para esse lado porque as pessoas têm muita crença errada. A crença de que, mas a gente vai trabalhar com religião, e aí como que eu vou fazer isso? E até os nutris também. Tem, né? Nutris que estão nos acompanhando, às vezes ficam com esse medo. Como mexer nisso, como tocar nesse ponto com a pessoa que senta ali, né? Como tu vai falar com isso sobre ela? Que é um assunto sensível. Né? Existem muitas crenças envolvidas nisso. Só que aí é que é o nosso papel, e é por isso que a gente está aqui hoje. Né? Para poder mostrar que a gente está num momento do mundo e da nossa vida que não é mais um detalhe que as pessoas passam batido. É a base. É a base. É a base para tudo que a gente vai fazer daí para frente. Você vê dessa forma? Eu vejo também. Até porque, assim, logo que um paciente chega no meu consultório, as minhas primeiras perguntas, né? Eu vou falar de nutrição, a comida muito no final, muito pouco. E uma das coisas que eu pergunto é se a pessoa acredita em alguma coisa, em fé, né? No sentido não de religião. Sim. Né? Eu falo assim, sou cristã, tá, mas cristã eu sei o que é, mas o que tu exerce da tua fé dentro da religião que tu pratica? Porque isso é uma coisa, tu se intitular atrás de uma religião, outra coisa, tu trabalhar a tua espiritualidade. Porque ali, como tu usou o exemplo do carro, o que eu entendo também? Que a espiritualidade é que ela faz a conexão dos corpos. Perfeito. Ela conecta os corpos. Sim. Então, ela consegue fazer com que o carro, como tu exemplificou, ele ande na direção. Por isso que tu coloca ela como direcionamento também. Sim. Porque daí o carro vai na direção que tu quer. Né? Por isso que é importante de ter essa conexão. E eu acho, assim, eu vejo, né, Rodrigo, não sei se é esse mesmo parecer. Quando teve a pandemia, que foi 2020, onde nós ficamos enclausurados, né, em casas, trancado, ou as pessoas deram um salto para dentro de si, em autoconhecimento, espiritualidade, fé, ou elas cavaram um buraco para baixo. Sim. Se afundando em vícios, crenças, né? Isso ficou muito claro para mim. E quando a gente começou a abrir as portas para sair para aquele mundo, né, que agora estava lá, mudou quem sou eu no rolê. Né? Eu acho que essas são as pessoas que hoje a gente está tratando no nosso consultório. Perfeito. Né? Aquelas que tiveram despertar e querem ir à frente no seu, né, na seu entendimento, e aquelas que estão saindo daquele buraco e entendendo, tá, mas peraí, quem eu sou, para onde eu vou, onde eu me nutro, o que eu faço. Né? E é louco porque as pessoas, elas sempre vão pelo físico, né? Mas a gente sempre puxa pelo espírito e pelo emocional, né? Para entender, né, essa questão. Acho que isso, aqui em Floripa a gente tem um dizer, né, que tu fala, ou vem do corpo, ou vem do espírito, ou vem do emocional. Uma coisa puxa a outra. Então, quando tu começa a mexer num campo, tu necessariamente começa a ter a necessidade de mexer em outro. Perfeito. Porque tu vê assim, pô, ajustei o físico, ainda não gosto de mim. Peraí, emocional. Brilhante. Qual que é a crença que tá dentro daquilo que te coloca numa sensação de incapacidade ou de não validação? Existe uma crença emocional, um trauma, talvez, que tu tá ali, porque senão as pessoas, mulheres, vou falar uma coisa bem aleatória, com 15, 16% de gordura, estariam felizes. Não estariam sentadas na nossa frente pedindo ajuda. Exatamente. E é isso que acontece. Exatamente. Então, a cura não tá no físico, naquela situação. Sim. Né? Então, é isso que a gente precisa até, para as nutris, né, para quem tá nos ouvindo, que entenda que é isso, né? Que a cura não tá ali no número de percentual. Perfeito. Né? Então, acho que é dentro disso que a gente começa a pensar no que seria essa nutrição holística. Exato. Que não é uma coisa assim fantasiosa, mística. Né? Mística, isso. Sim. Tira essa parte de misticismo, tem muita ciência Exato. Por trás dela, né? Total. Acho que é isso que acaba a gente podendo deixar claro isso, né? Sim. E querendo ou não, a gente trabalha com a base científica para poder pautar o que a gente vai trabalhar em corpo, mente e espírito. Isso. Então, essa foi uma das coisas que eu sempre trabalhei ao longo do tempo, porque as pessoas sempre me perguntaram, né, Rodrigo, mas como que você trabalha a parte espiritual sem ter base nenhuma científica? E aí é que eu trago, principalmente para quem está nos ouvindo. Quando eu fiz, Dani, essa pesquisa, foi há uns bons anos atrás, mas quando eu parei para olhar, eu achei
vários artigos, muitos artigos. Eu lembro que na época eu achei, assim, de uma pesquisa rápida, de pouco tempo, foram mais de 200 artigos, só da parte da espiritualidade. Então a gente tem a espiritualidade focada em vários âmbitos diferentes, medicina e espiritualidade, nutrição e espiritualidade. Querendo ou não, é uma barreira ainda a ser trabalhada, mas a gente tem a base, principalmente, não só se fala muito de propósito, né? E a gente falou de fé. E cada um vai ter a sua visão de mundo, mas aonde que tá o grande lance? As pessoas, elas chegam pra gente, eu acredito que hoje em dia menos, né? Tanto pra você quanto pra mim, porque a gente já qualificou nosso público. A gente qualificou nosso público e vem um público que tá pelo menos com o coração ensinável, um coração aberto pra poder aprender e pra poder ver como é que eles vão levar isso pra vida. Mas muitos pacientes que chegam querendo ser emagrecidos e não querem emagrecer. Isso, perfeito. Então, o nosso papel é ajudar as pessoas a encontrar a própria cura delas. Isso é alquimia de verdade. Né? Eu gosto muito de trazer esse ponto, porque é justamente o processo que lá atrás os alquimistas faziam. E é o que a gente faz na prática com os nossos pacientes e na nossa vida. Que é o quê? Transformar chumbo em ouro. Transformar algo que é um peso no mundo, algo que tá cheio de trauma, cheio de lixo emocional, cheio de crença, cheio de julgamentos, cheio de comparação, aquele chumbo, e transformar esse chumbo em ouro. Então os alquimistas do passado traziam do chumbo ao ouro só como uma metáfora para o processo interno que a gente vive. Que é justamente conseguir transformar e integrar a nossa luz e a nossa sombra. Porque muitas das coisas, e talvez você já tenha vivido isso, como eu já vivi, né, Dani? A gente, num processo de inconsciência, a gente rejeita a nossa sombra. Com certeza. Ninguém quer mexer com o lodo. Né? É doído. Dói. Aí tu tá ali naquela sombra, não, eu quero ser o alecrim dourado. Né? Eu sou essa luz maravilhosa, magnífica. Então, quando tu se depara com a tua sombra e tu tem que acolher a tua sombra e sentir a dor daquele acolhimento, mas tu precisa acolher porque aquilo também é tu. Exatamente. Tu pensa, peraí. Agora eu tô pronto pra encarar a vida de frente. É como se a vida te batesse de frente e dissesse, tô batendo em ti. E tu fala, tô aqui. Exato. Tô aqui e vou em frente. Vou em frente. Exatamente. E é isso que faz a diferença, porque no final das contas, foi muito bem colocado por você. As pessoas chegam no nosso consultório, elas atingem o objetivo físico, mas ainda continuam insatisfeitas. E aí, entendem o gatilho emocional que está envolvido, entendem a crença, mas ainda fica faltando um vazio interno. E é justamente preencher esse vazio que vai fazer com que essa pessoa atinja cada vez mais a plenitude. Porque não vai ser com coisas materiais. Não, claro. Não vão ser com coisas, conquistas na vida, digamos assim, né? Conquistas físicas. Eu falo para os meus pacientes, você pode conquistar sua casa, seu carro, o corpo que você gostaria de ter, mas você vai perceber que ainda existem outras camadas da cebola. Então, quando a gente traz essa nutrição do holos, do todo, querendo ou não, a gente está indo contra um paradigma reducionista. E que não é certo ou errado. O que a gente precisa entender é que há 20, 30 anos atrás, esse era o paradigma cartesiano no qual a área da saúde estava inserida. Então, bom, calma aí. Isso precisa disso e esse aqui é muito engessado, muito fechado. Reduz tudo a uma simples direção. Então, a gente vê isso acontecendo em todas as áreas. Né? Da saúde a gente não pode botar nem só a nutrição, nem só a medicina, nem só a psicologia. Todos os lados. Porque, querendo ou não, o nosso convite para os profissionais de saúde é começar a olhar com mais profundidade. Olhar realmente essa pessoa, porque, no final das contas, não é sobre o alimento que você está prescrevendo. Se essa pessoa não consegue fazer, ela está com vazio emocional e espiritual, ela não vai fazer. A gente pode elucidar isso que o Rodrigo falou, né? Se ficou, porque é um pensamento bem, bem relevante e às vezes complexo, mas vamos simplificar da seguinte forma. Tem 2 indivíduos, os 2 com sobrepeso. A dieta de baixo carboidrato parece ser interessante para os 2. As mesmas características, mesmos exames, padrões bioquímicos. Num dá certo, no outro não. Por quê? Não é a dieta.
Perfeito. Não é o único vetor, né? Não é a única linha da dieta de restrição de carboidrato que vai fazer o resultado para aquela plenitude, para aquele momento de tu chegar ao final do dia e sentir bem com você mesmo. Exato. Eu sempre falo que, independente da tempestade que esteja lá fora, independente do caos, né? Tu estando bem contigo mesmo, tu é capaz de encarar a vida de frente. Né? E isso eu acho que é o que a nutrição holística traz. É essa capacidade de tu encarar a vida de frente. Até hoje eu estava pensando, né, nas coisas que eu estava falando devido ao falecimento da minha mãe. Eu recebi muitas mensagens: nossa, Dani, que difícil, nossa, Dani, que difícil. Nossa, não falei que é fácil, mas eu, entre pensar em que é fácil e é difícil, eu prefiro pensar que é vivido e não há nada mais valioso do que viver. Né? Então, a nutrição, na forma como a gente encara, eu penso que é o pulso da vida em si. Sim. Né? Eu acho que é isso que a gente tenta trazer para as pessoas que, às vezes, numa aflição do corpo físico, a gente começa a mostrar, mas espera aí, será que é só no físico que a gente precisa mexer? O físico está assim porque algum motivo acontece. Sim. Né? Eu falo para clientes que, às vezes, já passaram em vários nutris, consultaram muitas vezes, efeito sanfona, a vida inteira aquela logística. Ela chega, eu falo, por que tu não se permite prosperar? E ali trava. Uhum. Quando a gente souber essa resposta, quando a gente souber qual de fato é o motivo, aí começa a tua nutrição. Aí eu posso modular se é 100 gramas de batata ou 80. Perfeito. Agora, não é sobre isso. Exato. Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente ter esse... Eu acho que isso vai muito da nossa própria evolução, né? Na nossa busca desse autoconhecimento, a gente vai... Quanto mais a gente se conhece, Sim. mais a gente consegue acolher o outro. Né? Eu acho que é essa a nossa busca. Nós estamos sempre nesse movimento, né, Rodrigo? Eu vejo tu também, né? Apesar de morar em cidades muito diferentes, a gente tem vários processos de construção de autoconhecimento parecidos, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam estar trabalhando, né? Que a gente vê que não é só o corpo físico, não é só isso. Isso Sim. acaba sendo uma consequência, né? Total. De outro. E quando eu começo a me cuidar, e quando eu começo a buscar esse conhecer de mim mesmo, eu começo a olhar para o outro ser humano que está do outro lado com outros olhos. Isso, perfeito. Com uma outra visão. Eu entendo que essa pessoa também tem as sombras dela. Uhum. Eu entendo que essa pessoa também tem as dificuldades dela. Eu nunca vou saber, né? A gente fala assim, né? Empatia, né, Dani? Uhum. E eu vejo que é importante trazer isso porque eu vejo que isso está um pouco deturpado. Perfeito. As pessoas acham que empatia é você se colocar no lugar do outro. Uhum. Só que você não vai conseguir se colocar Sim. no lugar do outro, é impossível. Você não viveu a mesma história, você não sente as mesmas dores, você não tem as mesmas crenças, você não tem a mesma Sim. visão de mundo. Então, na verdade, a empatia é o seguinte, e quando a gente trata de energia, é justamente isso. Se uma pessoa ela tá com a energia baixa e eu tô na energia alta, se eu quiser ir nesse termo geral de empatia, eu vou diminuir a minha energia para igualar com ela e os dois vão ficar ruins. Sim. Ou seja, o que eu preciso? Qual que é a empatia verdadeira? Se eu tô numa energia mais alta e eu entendo o problema que aquela pessoa tá passando, eu trago ela para energia mais alta e transmuto e consigo transmutar aquela energia baixa que ela tinha. Isso. Então essa é a empatia verdadeira. Como que a gente faz isso? Despertando o sorriso dos nossos pacientes, fazendo o acolhimento realmente ser um padrão da nossa excelência. E muito além disso, né, Dani, quando a gente está falando desse envolvimento espiritual, a gente tem que entender que espiritualidade é feita na prática. Isso. Espiritualidade é feita nas atitudes. Isso. Então, independente da tua doutrina, independente do que você segue, trabalhar o espiritual é justamente trabalhar o lado humano da coisa. É trabalhar o ser humano. Por quê? Porque muitas das vezes a gente age ou sem saber das nossas sombras e rejeitando as nossas sombras. E eu trago isso porque por muito tempo eu rejeitei muitas das minhas sombras. Sim. E aí você se perde. Por quê? Porque a gente não é só luz. A gente viveu um monte de treta na nossa vida, a gente tem um monte de coisa, um monte de lixo, um monte de cadeado pra resolver. E aí, ao passo que eu tenho a humildade, e aí eu acho que esse é o primeiro, são os dois primeiros princípios, né? De quem está nos ouvindo e sente assim, poxa, Rô, poxa, Dani, eu não sei que mundo é esse, mas eu quero conhecer. Porque muita gente pode estar na seguinte situação, e eu sei que muita gente está assim, já fez um monte de coisa, já fez um monte de procedimento, já foi um monte de nutri, faz dieta há muito tempo, já teve muito resultado, já chegou no shape dos sonhos e viu que não era aquilo ali. E as pessoas estão pedindo e precisando desse ponto, tanto emocional,
quanto mental, quanto espiritual. Perfeito. E o que é interessante, o que é legal? Quando você tem, e eu falei dos 2 pilares, humildade e coração ensinável. Uhum. Você que está nos ouvindo, o primeiro passo, às vezes você está ouvindo pensando assim, nossa, mas Parece tão distante. parece um negócio muito distante para minha realidade. Se você tem humildade para conhecer algo que você ainda não conhece, lembrando, né, Dani, o que é ignorância? Ignorância não é você não saber. Ignorância é você ter ignorado aquilo que está disponível. Uhum. E se você não conhece, por exemplo, Rodrigo, eu não tenho conhecimento nenhum espiritual. Tá tudo bem. Você só ignorou essa parte que existe e que você pode começar a ir atrás. Só que sabendo que não adianta de nada as práticas, as ritualísticas, se no dia a dia você não dá bom dia para as pessoas. Sim. Né? E a gente tá falando de gentileza, mas é engraçado que hoje eu percebo que, e você também deve viver muito isso, que eu sei que você é uma pessoa que se doa demais, e a gente tem muito isso, né, de servir. Então a gente serve sem pedir nada em troca e gostando. Eu falo aquela frase, o bem é uma entrega, não é uma troca. Uau. O bem é uma entrega, não é uma troca. Eu não faço porque eu estou esperando qualquer coisa, eu entreguei, simples assim. Né? E é melhor dar do que receber. Com certeza. O mundo espiritual, é muito legal trazer esse ponto, porque o mundo espiritual ele é totalmente ao contrário do mundo material. Ou seja, é aquela velha história. É melhor dar do que receber. A gente adora receber presente, mas é muito melhor dar. É muito melhor você entregar essa energia e você ver que você foi útil. Isso. Os últimos serão os primeiros. Sim. Ou seja, coisas que, humanamente falando, a gente aprende de uma forma, só que a gente vai vendo que tudo é espiritual, né, Dani? Sim. Muitos pacientes me perguntam isso, Rodrigo, mas como é que a gente separa? A gente separa corpo, mente e espírito para ficar didático. E para a gente conseguir ter certos direcionamentos mais específicos. Entretanto, é aquela história. Se você começar a cuidar mais do seu físico, inevitavelmente você vai estar cuidando mais da sua mente e cuidando mais do seu espiritual. Então, por onde começar? Começa do começo, que é o quê? Se entender. Isso. Que é o autoconhecimento. E às vezes essa etapa do pedir ajuda. Da humildade de pedir ajuda. Eu não sei por onde começar, o que eu vou fazer, onde eu tô, quem eu faço, quem eu acesso. Perfeito. Quem eu acesso, porque é muito difícil a gente reconhecer sombra e dizer, tá, eu tenho isso e vou mexer, sabe? Vou entregar isso pra uma pessoa, o que ela vai pensar de mim? Exato. Será que ela vai me julgar? Isso. Será que ela vai dizer que eu sou assim? Será que eu vou dizer que eu sou assado? E é isso que a gente começa a entender, né? Quando a gente começa a trabalhar e ter essa empatia, esse livre julgamento, livre culpa, né? Às vezes a gente chega, uma pessoa no consultório chega com sobrepeso, vamos usar essa palavra, né? Ela senta ali já acuada muitas vezes. Acuada pensando, eu vou falar, ela não vai acreditar em mim. Sim. Eu vou dizer que ela não vai porque eu estou assim. E o físico é uma consequência do resto. Então, eu sei que é o espírito e o emocional que está abalado naquela circunstância, né? Então, a gente tem que trazer isso à tona. A gente tem que dar voz para esses corpos, né? Trazendo essa... E uma coisa que tu falou, né? Como é que a gente tá... que lindo isso, vocês. Maravilhoso vocês falando isso. Tá, e como é que a gente aplica? Eu vou dar um exemplo só para elucidar, né? Quando eu coloco lá no meu planejamento alimentar ou na minha estratégia, né? Como seja lá como eu chamo, depende do dia. Isso. Eu coloco lá, por exemplo, de manhã ao acordar, você vai fazer um bochecho com óleo de coco, raspagem da língua, vai tomar um shot, vai tomar uma água e vai intencionar o que você quer para o seu dia. Dani, mas esse shot emagrece? Não. Esse shot muda a imunidade? Não. Esse shot é a primeira sinalização para o teu corpo dizendo, eu estou sendo cuidado, eu tenho uma atenção a mim. Quando tu dá essa primeira sinalização, o teu espírito respira aliviado e na hora de tu fechar a tua intenção para o dia, tu vai pensar um melhor para ti. Sim. É um shot. Tá lá na dieta. Mas ele não é um shot para imunidade, ele não é um shot para emagrecer, ele não é um shot, não, ele é um shot de autocuidado. Perfeito. E a primeira sinalização de autocuidado que dá pro teu dia tem disso, estudos mostram, né? Se tu começa o teu dia organizado, a tendência é que tu vá organizado. Se tu começa o teu dia se cuidando, a tendência é que tu vá se cuidando. Perfeito. Se tu começa o teu dia com uma energia boa, a tendência é que vá com uma energia boa. Mesmo que venha uma intempérie que te jogue uma pedra, tu vai desviar com mais facilidade. Certo. Né? Então, isso está escrito na estratégia alimentar que a gente entrega, mas as pessoas, como elas às vezes elas estão tão no material que elas pensam que o shot é para emagrecer. Sim. Ou o shot é para aquele boom de antioxidantes. Essa é consequência. Para mim é consequência do autocuidado. Que tu tem. Primeiro tu nutre o teu espiritual. Aí vai vir o antioxidante e vai dizer, legal, vou dar uma limpadinha aqui. Isso. Mas o teu espiritual tá nutrido. Perfeito. Né? Eu acho que é mais ou menos nesse... Então, é prática, né? É como tu falou, essa parte de trabalhar essas nutrições, que a gente fala desses corpos todos, é prática e é dia a dia.
Exatamente. É dia a dia. E é possível, né, Rodrigo? É isso que a Sim. gente traz dentro da nossa realidade, né? Exato. E é só no campo de batalha que a gente vai conseguir ter esses aprendizados e conseguir avançar dessa forma, né? Então, algo que é importante a gente trazer, os seus porquês. Sim. Todo mundo já parou pra pensar nisso. Por que que eu tô aqui? Uhum. Por que que eu faço o que eu faço? Por que que eu invisto energia nisso e por que não nisso? Por que que eu tô nesse ambiente? Se essa pessoa que tá ouvindo a gente hoje começar a se perguntar isso, começar a se questionar, que é essa metodologia dos porquês, você vai começar a ver muita coisa na sua vida que pode estar desalinhada. E entender, né, Dani? Você tem fome de quê? Isso. Qual que é a sua fome? A sua fome é só a estética? Uhum. A sua fome é sustentabilidade? A sua fome é porque você entende que você não é um corpo que tem um espírito. Uhum. Você é um espírito Esse que tem um corpo Isso. como forma de você manifestar a tua essência aqui nessa terra. Exato. Ou seja, o que a gente tem de físico é o nosso templo. E aí o problema tem muita gente que tá olhando pro templo como barraco. Isso. Entende? Então esse que é o grande lance. E é por isso que quando você começa a se cuidar no físico, o espiritual ele também vai puxando. Então você vai trabalhando. Por que você tá aqui nessa terra? Realmente faz sentido o trabalho que você tá desenvolvendo? Assim, Você curte o que você faz ou você tá fazendo só por dinheiro? o tempo que tu tá usando naquilo. E aí qual que é o movimento? O movimento de desmaterializar. Uhum. O que a gente precisa entender é que o espiritual, ele é justamente essa oportunidade que a gente tem de cada vez mais desapegar. O desapego tem no final o ego. Uhum. O desapego é justamente você cada vez mais... o ego, ele é importante. Sim. O ego é o nosso eu. Uhum. Não tem como uma pessoa estar aqui nesse planeta Terra sem o ego. Sim. Só que a questão a gente vive a partir do nosso ego, que é a separação. Não, a Dani é nutricionista, eu sou também nutricionista, mas a gente tá separado, a Dani tá fazendo a correria dela, eu tô fazendo a minha, então ela é minha concorrente. Não, errado. Somos um só. Uhum. Somos parte do mesmo todo. Tem aquela frase que eu gosto muito, né, Dani, que eu já te falei algumas vezes, que é do Rumi, Uhum. que é um pensador que eu gosto há muitos anos. E ele fala o seguinte: você que tá nos ouvindo, nós não somos uma gota no oceano. Que é o que muita gente se vê dessa forma. Uhum. Eu sou só uma gotinha no meio do oceano. Mas Quem sou eu na fila do pão, né? Mas que seria do oceano sem aquela gota? O que seria do oceano sem aquela gota? Então, você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro em uma gota só. Exatamente. E quando você começa a ter humildade para reconhecer as tuas sombras, que não é fácil, como a gente tá falando, só que é um processo individual. Isso. Quando você começa a ter a postura de enfrentamento, para poder se deparar com isso e falar, bom, calma aí, entendi o que a Dani e o Rodrigo falaram. Uhum. Isso aqui não tem ninguém vendo. Sou eu com eu mesmo. Sou eu comigo mesmo. Ou seja, eu quero realmente me tornar uma pessoa melhor, ou eu tô aqui nessa terra só pra fazer dinheiro, pagar boleto e viajar uma vez ou outra e isso é a vida. E aí vem a pergunta, né? Difícil. O que é a vida pra você? Né? O que você quer fazer da tua vida? Então, qual legado, né, que tu quer deixar? O que tu quer deixar de marca da tua passagem nessa jornada? Exatamente. Né? Então, quando tu faz esse questionamento, tu é obrigado a visitar a sombra. Perfeito. Né? Quando tu faz esse questionamento, tu é obrigado a visitar a tua sombra. Sim. Porque é ela que vai fazer tu se sentir de fato parte do todo. Exato. Né? Porque não adianta, se você for perfeito, não estaria aqui. Não estaria aqui. E só que aí a gente fica, e é inconsciente, né? E eu também já vivi esse processo, por isso que eu trago isso, que é o processo da gente rejeitar e falar, não, mas eu não... Isso aqui não faz parte de mim. Quando você entende que as coisas ruins que acontecem no mundo também fazem parte de você e que você tem coisas internamente para resolver, aí você começa a construir um legado de valor. E como importante é um legado, né? Com né, certeza, Dani? A gente fala assim, herança é o que você deixa para as pessoas, mas legado é o que você deixa nas pessoas. Só que aí dá um monte de briga na família por causa de herança física, material. Isso. Mas ninguém... E eu tava pensando nisso ontem, inclusive. Eu falei assim... Eu não sei o que os meus outros familiares vão fazer, mas eu vou ser o cara da minha família que vou levar o legado das pessoas da minha família pra frente. Sim. O legado dos meus avós, o legado dos meus pais. Porque
eles construíram todo um legado. Uhum. E, por exemplo, eu não conhecia o legado do meu tataravô. Sim. Eu não conheci, gostaria de ter conhecido. Só que o tempo vai passando e é aquela história. Depois de 100 anos, depois de 150 anos de história, talvez a gente seja só uma fotinho, um porta-retrato na nossa família. Ou nós seremos as ovelhas holísticas, né, como a gente fala, as ovelhas negras da nossa família, que decidiram fazer diferente e decidiram construir algo de valor para as próximas gerações, né? E esse é um dos porquês que a gente fala de nutrição holística. Justamente isso, porque a gente trabalha com legado, né? Eu acho que, e dentro da área da saúde, né, Rodrigo, não sei, a gente já passou várias fases, várias etapas de descoberta de sombra entre brilhos e luz, né? Aquela história toda. Existe essa questão do ego que somos nós, existe uma relação na área da saúde, dos profissionais, uma relação distorcida de poder, né? Então, através, muitas vezes, por a gente achar que o poder da cura está na gente, e não é, a gente sabe que nós somos instrumentos de despertar a cura que está no outro. Perfeito. Então, quem procura a cura em mim vai encontrar a cura em si. Eu sou apenas um instrumento de diagnóstico e de direcionamento dentro do meu processo. E quando a gente começa a entender com essa humildade, a gente, de fato, começa a curar. Perfeito. Né? As nossas coisas e despertar a cura do outro. Exatamente. Né? E a gente precisa sair um pouco disso. Eu vejo o que aconteceu nos últimos tempos, né? Vou falar da medicina, que eu acho que é a que mais está próxima da gente. Ela, durante muito tempo, a medicina era prescrição medicamentosa. Né? Então, tô com dor de cabeça, isso aqui. Tô com dor no braço, dor no pé, isso. Tá caindo cabelo, é isso. Hoje, tu já vê a medicina numa outra proposta. Muito mais, assim, olhando realmente. Por quê? Houve esse despertar, né? Eu acho que alguns profissionais estão aí nesse despertar de ver, cara, não quero prescrever medicação. Eu quero realmente plantar sementes de cura. Perfeito. Né? Eu acho que isso é o que faz a gente hoje estar conseguindo sair daquela estrutura de poder da área da saúde para entrar no somos um só. Muito bom. Né? Eu acho que esse é um caminho, é a nossa batalha, inclusive. Exatamente. Né? Nossa batalha. Mostrar que existe todo esse outro lado que, querendo ou não, faz parte também do todo. Quando a gente fala de medicamento, quando a gente fala de remédio, tem que entender que o remédio é feito para remediar. Remediar, perfeito. Então, a pessoa ela tá tendo um choque anafilático, você não vai dar um chá de hortelã para ela. Perfeito. E nem uma tintura. Você precisa daquele remédio, assim como vários outros casos. Sim. Mas a questão é, a gente entender, tanto nós, nutricionistas, como médicos, que a partir de algum tempo, vem a necessidade da gente quebrar esse paradigma reducionista e entrar num novo paradigma, que é esse paradigma de olhar para o todo. Isso. Porque o que me motiva, o que me inspira, né, Dani? É pensar que o nutricionista, o médico, o psicólogo, o educador físico, o fisioterapeuta, eu mesmo, vou dar o exemplo de agora. Eu tô com dor no meu ombro, agora, tô morrendo de dor aqui. Eu me lembro que da última vez que eu fui no meu fisioterapeuta com essa mesma dor, o problema não estava no ombro. Sim, geralmente não. O problema tá aqui na infraespinhal, que tá travada e tá... Deu um gatilho e tá travando o resto. E irradiou pro ombro. Entende? Então, esse é um profissional, por exemplo, o meu fisioterapeuta, ele é um profissional que tem essa visão holística. Então ele poderia lá ficar fazendo massagem no meu ombro, liberação no... Mas o problema não tá no ombro. Sim. A raiz do problema tá em outro lugar. Perfeito. Então é nesse ponto que a gente tem que trabalhar a partir de então. Trabalhar nas raízes dos problemas. Isso. E não nos efeitos. Perfeito. Não é sintoma, né? Existe a causa, existe o efeito. Isso. Perfeito. Não adianta a gente chegar, então esse suplemento é para isso, esse shot é para aquilo, esse chá é para isso, e não dá para reduzir dessa forma. A gente tem que olhar para esse todo. Quem é essa pessoa? O que ela tá buscando? O que ela dá conta de fazer? Eu falo no consultório, né, Dani? Inclusive é uma ferramenta para os nuts que estão aí. O que essa pessoa quer fazer? O que ela dá conta de fazer. Sim. E o que é necessário fazer nesse momento. Perfeito. Então, se você que é nutricionista tá ouvindo e você também que é paciente tá ouvindo, lembra sempre disso. Desses 3 Qs. Porque você vai conseguir direcionar exatamente aonde que tá a raiz do problema. Perfeito. Se você tá com problema de pele, ou se o cabelo tá caindo, ou se você tá cansada, não vai ser colocando mais café ou colocando um suplemento que vai dar um boost cerebral que vai resolver seu problema se o problema tá no sono. Sim. Se o problema tá no intestino. Então,
A gente vive isso na nossa prática, no dia a dia, nutrindo corpo, mente e espírito. E a gente tem que pensar em como que a gente vai cada vez mais trazer isso para a população em geral e mostrar para as pessoas que não vai ser aquele resultado. É um resultado tão pequeno, né, Dani? Isso que me. Isso que me agonia, dá né? agonia. Porque uma coisa tão pequena, tá, mas eu quero emagrecer. Mas eu quero, me lembro muito bem de um paciente meu no começo de carreira, vou contar rapidamente. Tá. Então. Para aí. Espera. Então, boa. Daí eu faço a chamada ali. Depois eu conto. Que começou a história de paciente. A gente voltará exatamente nisso. Só me lembra da história. Tá, lembro com a história. Ele pediu pra deixar liberado pra compartilhar tela. Ah, tá. Esses ficam salvos, né? Esses negócios ficam salvos? Ah, tá. Tem que olhar da espiritualidade. É isso. Volta pra gravar. Recording in progress. Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Muito boa noite, Dani. Muito boa noite, Vanessa. Muito boa noite, Verena, Lorena, Fernanda, Helena, Marcele, Stephanie, Paulinha, todas vocês e principalmente o nosso convidado especial da noite, Moacir, meu grande irmão. Obrigado pelo carinho, obrigado por você estar aqui com a gente, né? Eu vou fazer aqui a introdução, vou fazer a sua apresentação e eu já libero a sala para você. Mas quero te honrar muito. O Moacir é uma verdadeira inspiração para mim, como homem, como pai, como marido, como empresário. E eu fico muito feliz de poder trazer ele aqui para poder servir vocês, para poder ajudar vocês. Ele vai contar um pouquinho da história dele, mas o Moacir é um grande empresário. Um empresário de muito sucesso, um empresário que está realmente fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E a gente se conectou muito, né? A gente se conheceu há pouco tempo atrás e teve uma conexão muito grande. Então, eu agradeço imensamente por a gente estar aqui hoje, né? Nessa noite especial. Então, Moacir, meu irmão, seja muito bem-vindo à nossa casa, à nossa família. Essas nutricionistas, esses nutricionistas maravilhosos do nosso país. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver se eu não dei boa noite aqui para alguém. Marcele também chegou. Marcele, seja muito bem-vinda. Peço para vocês ficarem atentas em relação ao áudio, tá? Eu vou liberar o anfitrião para o Moacir, para ele poder compartilhar slides com vocês também. Então, às vezes alguém entra com o áudio aberto e tudo mais. Então, a gente vai se ajudando aqui ao longo do nosso encontro de hoje. Fechado? Então, vamos lá. Meu irmão, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa e aí, ó. Aí a gente vai ativando o mudo. E aí, Moa, como você vai ficar com o anfitrião, deixa eu já te passar aqui logo para o TDAH não pegar. E aí você vai estar com o anfitrião, então se alguém entrar e tiver barulho, vai ficar nas suas mãos. Meu irmão, sinta-se em casa, sinta-se em família, a sala é sua e vamos botar para quebrar. Tamo junto. Obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui hoje, meu querido. Fala, Rodrigão. Boa noite, meu irmão. Como é que você tá? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que vocês estão? Prazer enorme estar aqui com vocês. Depois dessa declaração de amor que o Rodrigo fez para mim. Eu não sei se ele vai casar com a Letícia ainda depois disso, mas enfim. Isso aí fica para uma outra hora para a gente conversar. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, cara. Me senti muito honrado quando vocês fizeram o convite, porque se tem uma coisa que eu prezo muito, né, é caminhar com pessoas que pensam igual, que têm princípios iguais, valores iguais, e você é um cara incrível, um homem honrado, um cara que está construindo uma grande história, construindo um grande legado aí para o mundo, e eu sei o quanto o seu trabalho é impactante na vida dessas pessoas que estão aqui, e através delas, o que elas podem impactar na vida dos seus clientes também. Então você está criando um movimento muito forte, e é muito prazeroso estar aqui, cara, podendo compartilhar um pouco da minha trajetória, da minha experiência. Já me apresentando um pouquinho para vocês, pessoal, eu me chamo Moacir Oliveira, né? Eu sou casado com a Estela, minha esposa, tenho 3 filhos. Tenho um filho de 10 anos, um de 3 e um que vai fazer 1 aninho semana que vem. A melhor parte da vida é poder construir um negócio, trabalhar, podendo olhar e ver eles crescendo, né? Poder prover isso para eles. Estou nessa jornada de empreendedorismo, negócios há um pouco mais de 15 anos.
Hoje eu tenho 3 empresas, a gente tem 3 negócios. Uma das empresas trabalha especificamente no mercado digital, basicamente com trabalho de coprodução. Volta na história da mulher. Eu tenho um paciente pra contar. Essa história é boa. Ainda bem Inesquecível. que ele sabe qual que é a história, né? Não deu um branco cerebral essa hora da noite. Não. Voltamos aí. Quanto tempo mais? Será que a gente... A gente, teoricamente, tem 8 minutos, mas a gente vai dar uns 15 no máximo. Tá. Mais, tá? Boa. Pra gente... Pra gente Aí finalizar. eu acho que é legal a gente ir levando pro lado de como que a gente aplica, né? No É, nosso dia a isso. dia. Daí agora tu conta a tua história e daí disso eu já vou puxar essa aplicabilidade da coisa, tá? Fechou. Tá muito legal. É. Às vezes a gente acha que fica meio fora da caixa, parece que nós somos pra outra galáxia, mas a gente lembra que dá pra entender, né? Pode ir, tranquilo? Pode ir. Então, tem uma história muito interessante com um paciente meu no começo da minha carreira. Foi um paciente que chegou para mim com 140 quilos. E aí eu fiz toda a consulta, eu já tinha a metodologia da nutrição holística, então já conversei com ele sobre alguns pontos importantes. E aí, no final da consulta, ele virou para mim e falou assim: Rô, eu tenho algo para te contar que eu não ia te falar, mas eu gostei muito de você, do teu trabalho, da forma como você vê as coisas. Eu tava realmente buscando isso e eu vou compartilhar com você. Aí ele respirou fundo assim e falou: Rodrigo, eu tomo 5 litros de coca por dia. 5 litros de coca por dia. Jesus! E aí, naquele primeiro momento, óbvio que eu fiquei impactado, Sim. né? Porque não é algo normal, Não. né? Não é algo comum de se ver. E ainda mais eu tava no começo da minha carreira. Só que aí que eu trouxe a nutrição holística na prática. Uhum. Eu olhei bem pra ele, falei: tudo bem, a gente vai resolver isso. E aquele homem de seus... Na época ele tinha... Hoje é um grande amigo. Na época ele tinha os seus 34 anos. 34, 35 anos. E aquele homem desabou. E ficou uns 10, 15 minutos desabado. Eu chamei a secretária e pá, e papel, e limpa, e toma água, e calmante, e chá. E aí eu falei assim: tá, agora você vai me contar. Por que você ficou desse jeito? Porque... Pra mim, isso é algo normal. Eu não vou tirar a sua coca. Sim. Você toma 5 litros de coca. Se eu tirar a sua coca, o que vai mudar? Uhum. E ele falou: Rodrigo, eu já fui em vários nutricionistas, já perdi a conta, e você foi o primeiro que não tirou minha coca. Você foi o primeiro que me ouviu. Eu fico todo arrepiado. Você foi o primeiro que me Não era sobre a ouviu coca, né? e me entendeu e percebeu que se você falasse pra eu cortar a coca, você ia falar a mesma coisa que todos os outros nutricionistas falaram. Mas você ouviu e entendeu o meu problema de verdade. E aí eu falei pra ele: vamos fazer o seguinte, você toma 5, vamos passar a tomar 4,5? Você consegue, não consegue? Ele olhou pra mim assim como quem diz: pô, tá fácil. E a gente foi. 2 anos e meio de trabalho, de 5 para 4,5, de 4,5 para 4, de 4 para 3,5, de 3,5 voltou para 4. E assim foi, resumo da ópera. Esse é um dos meus maiores cases de sucesso que tem da nutrição holística, inclusive. É um cara que estava completamente desconectado da espiritualidade e com vários problemas mentais e emocionais. Óbvio que teve um trabalho não só multidisciplinar, né, Dani, mas interdisciplinar, que é algo que a gente valoriza muito e tem esse contexto do holístico também. Com certeza. Então, tive psicólogos do meu lado, tive um ótimo médico cuidando dele, tive também um educador físico ajudando nos treinos, mas ele entendeu que ele estava buscando nutrir uma parte dele que não ia ser com comida e muito menos com a coca. Perfeito. Então, hoje em dia ele ainda toma coca? Sim. Toma, mas com moderação, nos momentos especiais. Que ele acha que é válido. Que ele acha que é válido, sem exagero, e ele conseguiu ressignificar isso na vida dele. Então, ou seja, quando a gente dá o passo de entender que as pessoas elas têm dores e que a gente pode ser esse agente de transformação, tudo muda inevitavelmente. É muito legal. Esse também tem muita história, né? Vou contar 2 bem rapidinho. Tem uma de um cliente meu que ele chegou e ele tomava 2,5 a 3 garrafas de uísque por semana. Uau. Isso, juiz federal, cargo bem, muita coisa. E ele chegou na minha consulta e ele falou, ele desconfiado assim, né, naquela postura bem juiz, bem difícil de abrir a porta. Sim. Na semana seguinte ele veio, ele é meu cliente até hoje, faz mais de 14 anos. Uau.
na consulta ele veio para pegar o plano, na época eu não entregava, eu entreguei uma folha, na época eu imprimi, eu falei, ao invés de tomar 3 litros de uísque, vamos tomar 1,5. Falei assim, esse é teu plano. Não, Dani, eu paguei a consulta, eu falei, não é sobre a dieta. Sim. Quando a gente conseguir entender esses 3 litros, aí a gente vai começar a falar de batata, de arroz, de comida. E ele ficou indignado. Ao primeiro tempo, o que foi? Ele não quis mostrar a sombra dele, Sim. se mostrou revoltado, irritado, injustiçado, sentiu de várias formas, saiu do consultório e eu falei, inclusive, eu vou te dar uma consulta a mais esse mês, vem aqui daqui 15 dias, quando tu conseguir isso, e vamos conversar, eu sei que é difícil ouvir isso, é uma pessoa bem mais nova que tu, né, enfim, e ele, eu vou, minha mulher confia muito em ti, tu mudou a vida dela, né, falou, não, quem mudou a vida dela foi ela mesma, né, eu falei, aí ele já, assim, ele voltou daqui 15 dias, e daí foi quando ele sentou e fez o desabafo dele, né, Sim. falou, então, é isso, agora a gente entende por quê, entendeu? A gente vai entender por quê. É muito comum a gente chegar, a pessoa traz a dor dela, que vem através da alimentação. Sim. Ela já tem medo de falar, porque ela já passou em vários rolês de nutrição, e a pessoa falou, não, mas que absurdo comer isso, mas que coisa, não, é só tirar isso. Não. Se tu tirar aquilo ali, tá tirando uma outra coisa. Eu sempre falo dos casos de compulsão, onde a pessoa estabelece uma relação de poder com a comida. Muito tempo ela não tinha condição de comer, hoje ela pode comer. Sim. Então ela estabeleceu uma relação de poder. Eu posso comer aquilo. Então, se tem uma relação de poder atravessada com a comida, é porque lá, em algum momento, tu não podia nada. Perfeito. Vamos chegar lá naquela infância onde não podia nada? O que acontecia? Aí tu começa a ouvir histórias. Minha madrasta trancava a geladeira com um cadeado. Aí tu começa a ouvir várias histórias. Então hoje, quando eu falo pra ela, não é pra te comer esse sushi que custa R$500, ela vai dizer, foda-se. Eu vou comer. Porque antes eu não podia, agora eu posso. Sim. Relação de poder com a comida. Perfeito. Entende? Então a gente começa daí. E isso já puxando o gancho de como é que a gente constrói essa nutrição na nossa prática. Perfeito. Né? Eu acho que o primeiro instrumento que a gente tem, além do nosso olhar empático, é o escutar. Uau. É permitir escutar o que a pessoa de fato quer falar. O que tá nas entrelinhas. O que tá nas entrelinhas. O que tá oculto. Exatamente. Então, quando ela fala e ela olha para o lado, quando ela fala, a gente começa a ter uma leitura. E eu acho que isso trata muito a vivência, né? Sim. E tá naquilo que a gente falou, como a gente se nutre, que ciclos tu vive, que tu consegue extrair daquilo algo que tu possa usar no teu consultório. Perfeito. Né? Porque o que a pessoa tá falando não necessariamente existe a busca interna. Exato. Existe o desejo interno. Isso. Então, ela tá dizendo que ela quer emagrecer e tem uma ferramenta que a gente desenvolveu para isso. Exato. Se chama PQQ. Uhum. O que é o PQQ? Não é o suplemento. Que eu não vou me arriscar a dizer o nome aqui, porque começa com pirre, né? Quinolina e tudo mais. Vocês sabem. Mas o PQQ é o pra que. Uhum. Foi uma ferramenta que eu desenvolvi no consultório. Sim. Com essa necessidade. Eu falei assim, bom, Pra quê? eu pergunto pro meu paciente, o que você quer? Uhum. Quero emagrecer, quero ganhar músculo, quero resolver Uhum. isso. Pra quê? Tá, mas pra que É. que você quer isso? Isso. É a mesma coisa que eu faço. Por que é Perfeito. importante pra você? Porque se for só emagrecer, você ia na internet, pegava uma dieta de X calorias E tocava ficha. e pronto. Hoje, com a tecnologia, faz dieta melhor que muito nutricionista. Vamos cá Entende? entre nós, né? Calcula muito melhor. e já Calcula, ficou- a parte de cálculo é Já muito melhor. fica o alerta pros nutricionistas que estão nos ouvindo. Isso. Uhum. Que a partir de agora, vai separar o joio do trigo. Vai. O nutricionista que só foca em macro e micronutriente, caloria, a deturpação da dieta flexível, Isso. que na verdade não é dieta flexível, você faz o que você quiser e só isso. encaixa caloria. Só encaixa caloria. Que não é nada a ver Que com não dieta flexível. flexível. E não nutre as outras partes. Então, Isso. assim, você que é nutricionista, já fica esperta. Porque a gente já está na nova era. Aham. E as pessoas, elas não vão mais sair de casa Uhum. e nem vão pagar convênio pro que elas podem pegar na inteligência artificial. Exato. Uhum. E que, inclusive, vai sair muito melhor do que um nutricionista que entrega meia boca. Aham. Ou seja, nós somos os profissionais formados que foram atrás disso e que têm a capacitação Perfeito. técnica para tal, só que existem outras tecnologias que, se a gente não ficar esperto, vão tomar o nosso lugar. Com certeza. E não é, Rodrigo, mas o ChatGPT ele não tem. O ChatGPT é só a ponta do iceberg, tem coisas muito mais profundas. Mas ele não vai conseguir fazer uma dieta personalizada como nutricionista.
Concordo plenamente. Sim. Só que vai explicar isso pra pessoa que não vai sair do sofá dela. Isso. Que ela vai pegar a dieta lá pronta na hora. Perfeito. Entende? Então, eu também vivo isso na minha prática. E eu até falei esses dias nos meus stories, né, Dani? Há mais de 10 anos, todos os dias da minha vida, eu ativo meu espírito. Uhum. Eu alimento a minha mente com os combustíveis certos. Então, com as leituras certas, com as pessoas certas. Com os ambientes certos. E o meu corpo, ele é nutrido com o estilo de vida. Sim. Só que aí que tá. Rodrigo, por onde que eu posso começar? Eu vou falar uma, Tá. vamos fazer essa dobradinha. Tá. Qual é uma coisa que eu falo muito, Dani, que eu bato muito nessa tecla? Eu vejo muitas pessoas, principalmente nesse movimento de fitness e de querer buscar um corpo melhor. E tá tudo bem você querer buscar um corpo melhor. Você tá querendo ser melhor. Se aceite como você é. Isso. Não queira. Eu lembro do meu pai me falando isso, com 9 anos de idade. Eu quero ter o abdômen do Cristiano Ronaldo. Você não vai ter. Jogava futebol na época, ele era o meu... Eu era fã dele. Por quê? Porque você é o Rodrigo Mendanha. Você pode fazer... o abdômen do Rodrigo Mendanha. Pode fazer 1 milhão de abdominais por dia, você não vai ficar. Essa é a tua essência. E eu vejo que as pessoas, elas vão naquela hashtag. Inclusive, vamos fazer essa hashtag ser nova. Isso. Hashtag na base do ódio. Completamente errado. Por quê? Eu nunca vi o ódio construir nada nessa terra. Eu nunca vi. O ódio só destrói. Perfeito. Só causa destruição. Então, em vez de você estar indo pra academia na base do ódio porque você não quer ir e você às vezes não tem disciplina pra ir, mas você tá indo com essa energia, vamos ressignificar isso e levar na base do amor. Sim. Por que na base do amor? Eu não tenho. A maioria dos dias que eu vou treinar, eu não tô afim de treinar, o meu cérebro não quer. Eu sei que eu vou fazer força, eu sei que vai doer, eu sei que eu vou me desgastar. Mas eu me amo. Eu vou porque eu me amo. Eu não vou porque eu quero o shape, ou porque alguém falou, porque isso e aquilo. Eu vou porque eu me amo tanto e eu valorizo tanto esse templo que tá aqui. Isso. Que eu não sou perfeito. E tem um monte de coisa que eu preciso melhorar. Mas a minha parte eu preciso fazer. Isso. E hoje em dia, eu não sei você, Dani, mas hoje em dia eu vou treinar não o corpo. Não. O corpo, ele é a consequência. Hoje eu falei isso, meu corpo tá vindo de arrasto do meu emocional, do meu espiritual, que me preparou para o momento de vida que eu tô passando, que em menos de um ano é o 3º luto. Então, o desenho espiritual foi tão perfeito, Sim. O corpo tá responsivo àquilo. Exatamente. E é isso. E uma outra coisa que tu falou, né? Tu vai dessa forma do amor, né? E uma outra coisa que eu falo que as pessoas tendem a dizer dos alimentos, assim, né? Eu não posso comer isso porque eu estou de dieta, eu não posso porque isso engorda. As pessoas colocaram os alimentos como vilões, eu falo, troca. Eu escolho não comer isso porque a minha escolha é estar bem com o meu corpo. Escolha, autorresponsabilidade. Perfeito. Né? Como tu falou, fazer a nossa parte. Então não é que tu não pode. Se tu falar pro teu corpo que tu não pode comer aquele brigadeiro, tu tá mentindo, bicho. Tu pode comer, não tem nada que impeça aquele momento de tu comer o brigadeiro. Sim. Então não fala que tu não pode comer. Fala, eu escolho não comer porque eu quero nutrir o meu corpo de outra forma. Porque eu quero melhorar minha parte de intestino. Mas não diga que você não pode, porque você tá mentindo. Sim. E tirando a responsabilidade de você. E não se constrói nada na mentira e na falta de responsabilidade. Da mesma forma que não se constrói nada no ódio. Exatamente. Né? Uau. Então, é mais ou menos essa... eu falo, é possível trazer isso pro contexto da nossa prática? Como que a gente traz? Assim. Sim. A gente traz assim, ressignificando palavras, ressignificando atitudes, construindo estratégias alimentares onde faz sentir e faz sentido. Dani, essa semana eu comi uma caixa de brigadeiro, fiz tudo errado. Não, então, o que aconteceu? Por que tu comeu a caixa de brigadeiro? O que tu aprendeu daquilo ali? Qual era o buraco que o brigadeiro estava ocupando naquele momento? Buscando? A próxima vez que esse buraco aparecer, será que não consegue pensar, opa, brigadeiro não vai resolver? O que eu posso fazer para resolver naquele momento? Perfeito. Né? Quando eu falo pro meu cliente, às vezes, coloco no final da estratégia alimentar escalda-pés, ele me olha, o que eu vou botar meu pé na água quente vai servir para quê, Dani? Para aquele momento dizer, cara, que trabalho fenomenal que tu fez durante o dia, que teus pés estão aqui cansados, mas a tua mente está nutrida de reconhecimento. É isso. Não é nada um bicho de 7 cabeças. Exatamente. E daí, naquele momento que ele fala, valida. Mulheres têm um problema muito grande de validação, de não se validar, de esperar a validação do outro. Sim. Se veste para o outro, se arruma para o outro, se ajeita para o outro. Não, a validação é aqui, ó. Eu me olhar e dizer, nossa, Dani, tá linda, maravilhosa. E eu falo isso pra mim mesmo. Sim. Porque isso é minha validação. Eu não tenho que esperar de ti. Não espero. Exato. Entende? Então, o bem é uma entrega. Eu entrego a minha beleza.
Não é uma troca. E se você espera do outro, você tá saindo do ponto de referência que é você mesmo. Exatamente. É a mesma coisa do elogio e da crítica. Exatamente. Se você tá dependendo do externo pra você tá bem, Exato. o externo ele pode vir, eu posso vir e falar, nossa, Dani, você tá maravilhosa. Poxa, que legal. Mas você já tava maravilhosa antes porque você teve Sim. amor próprio, tudo que a gente falou hoje. Autoconhecimento. Amor próprio, autoconhecimento, autocuidado e autorresponsabilidade. Então já fica aí, ó, os 4 As. Só fez um check naquilo que já estava checado pra mim. E o que é o mais importante. Exatamente. Que é você estar se sentindo bem, independente do que o padrão, ou do que os outros, ou do que a sociedade vai falar. E isso é muito legal, né, Rodrigo? Tu falou uma analogia muito boa, porque se eu depender do teu elogio, amanhã tu vai pra Brasília. E daí? O que aconteceu com a minha maravilhosa? Não tem ninguém pra falar pra mim, entende? Exato. E você vai ficar sempre eu na vou ficar dependência. Quando é que ele vai vir pra me chamar de maravilhosa de novo, sabe? Então, assim, essa que é a questão, né? Eu acho que a nutrição é essa super ferramenta, né, que a gente tenta trabalhar desses corpos todos pra realmente entregar isso, né? Sim. É mais do que quando tu fala ali do teu cliente da Coca, tu não sabia que se tu tirasse a Coca, tu ia abrir um buraco muito grande, que ele não ia conseguir naquele momento sair depois de entrar naquele buraco. Então tu foi aos poucos mostrando uma cavadinha aqui, uma cavadinha ali, uma cavadinha, ele foi, pá, entendendo. Sim. Por que 5 litros? Por que não 4,5? 4,5. Por que 3,5? O que acontece? Exato. Né? Eu sempre falo para os clientes que são chocolatras. Um chocolate é um problema. Não, o que tu tem que entender é por que 20 gramas, que tem o mesmo gosto de 300 gramas, tu vai de 20 para 300 gramas. É isso aqui a tua nutrição. Sim. Não é problema o chocolate. Mas por que tu, em vez de comer 20 gramas, tu come 300? Se o gosto é o mesmo, o paladar é o mesmo. Qual é o gatilho que te dispara para te continuar comendo? Sim. E além do que tu falou dos teus PQQ lá que tu pergunta, uma das coisas que eu ia acrescentar, além de tudo, pra quê e tal, eu pergunto por que dessa vez vai ser diferente de todas as vezes que tu tentou. Porque quando a pessoa para pra pensar, ela vai dizer, não, porque dessa vez eu tô motivada, as outras também estavam. Não, porque dessa vez agora eu já não aguento mais. Não, as outras vezes também já não aguentava mais. Então não precisa me responder agora. Eu sempre falo pra ele, não precisa me responder agora. Quando essa resposta chegar, nós começaremos o teu processo. Pode ser daqui a 1 mês, daqui 2. Por enquanto nós vamos ajeitando. Sim. Mas o processo vai começar quando tu entender por que dessa vez tu vai conseguir. Ter um motivo forte, né? Exatamente. Pra poder começar. Pra poder começar, sabe? Sim. Porque é aquilo que tu falou, o despertar é individual, né? O despertar, a gente às vezes tá ali e tal, às vezes tá com um cliente 2 meses, 3 meses, lá no 1 ano ele despertou. Sim. 6 meses ele despertou. E tá tudo bem. Cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. O importante é que ele esteja de fato, querendo buscar e tenha humildade para reconhecer isso e coração de aprendiz. Exatamente. E fazendo com que as pessoas entrem também nesse movimento de não só falar de nutrição holística, mas de buscar isso no dia a dia. E querendo ou não, esse exemplo desse meu paciente fecha com chave de ouro. Por quê? Isso. Porque ele não só pegou a dieta e começou a fazer e só diminuiu a coca. Ele saiu de ambientes que não estavam nutrindo mais ele. Ele se afastou de amizades que só levavam ele a comer mais e mais e mais. Perfeito. Ele começou a se reconectar com a espiritualidade dele, com a religião dele. E isso fez um bem danado pra ele. Perfeito. Se Ótimo. conectou com o que ele estava fazendo no mundo e o porquê que ele estava fazendo e com a fé dele. Então, se a gente pode fechar esse nosso assunto que ainda Isso. tem pano pra manga pra uns... Esperar a próxima vinda do Rodrigo aqui pra Floripa. Vou ter que vir toda semana, né? Porque tem pano pra manga pra uns 20 podcasts. Mas é estimular mesmo, é fazer esse convite para que as pessoas elas se permitam. Sim. Eu acho que esse é o primeiro passo. Perfeito. Como tem muita crença ainda, e o que a gente segue é o seguinte, holístico não é místico, é científico. Ótimo. Só que as pessoas ainda têm muita... não, mas esse negócio de holístico é aqueles negócios de... Vai defumar a pessoa no consultório. De banho de erva, disso, de aquilo. Não, gente, calma. A gente tá trabalhando a nutrição humana no corpo, a gente tá trabalhando a neurociência na mente, Isso. e a gente tá trabalhando a espiritualidade baseada em evidência na parte espiritual. Perfeito. É isso. Na prática, É levando para pro nosso dia a dia. Possível e realizável. Exatamente. Né? É isso aí. Então, gente, acho que assim a gente consegue encerrar a nossa conversa, né? Sigam o Rodrigo aí, né? Dentro dessa busca que a gente tá. Lembrando que tanto ele como eu, a gente tem cada um nossa logística de vida, mas propósitos muito semelhantes na jornada. Sim. Estamos aqui para servir, né? Sempre. E esse é o nosso super trunfo. Esse é o nosso lema. Obrigado. Obrigada, amado. Obrigado por ter Maravilhoso. vindo. Tamo Foi junto. ótimo. Até o próximo. Somos um só. Somos um só.